assim como eu, né, travando uma guerra contra a balança, usando medicamentos, fazendo tratamento para emagrecer, usando esses medicamentos que estão em alta, né? As famosas canetas, a Ozempic, aí tem outra agora, a Mounjaro, né? E tantas outras substâncias que também são usadas em favor do emagrecimento. A gente convidou aqui a Caroline Mello, ela que é psicóloga, para falar sobre o uso desses medicamentos, mas especialmente ou especificamente sobre a influência que esses medicamentos têm no nosso dia a dia, na nossa saúde mental. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada pela sua presença. Então, eu posso sofrer algum pico de ansiedade? Esses medicamentos têm alguma contribuição negativa nesse sentido? Bom dia. Bom dia, obrigada. Na verdade, a gente já tem estudos, principalmente em relação ao Ozempic, estudos recentes, na verdade, que falam até de uma possível melhora em relação à saúde mental. Mas, na verdade, a gente precisa ter atenção, né? Porque quando se faz o uso de alguma medicação dessa, já se tem um contexto que precisa ser avaliado. A gente precisa avaliar esse contexto, precisa avaliar qual a necessidade dessa medicação e, principalmente, uma equipe multiprofissional especializada para ajudar, né, essa pessoa nesse processo de emagrecimento, e isso precisa ser observado. Porque, apesar desse estudo recente sobre o uso do Ozempic, principalmente, não descarta todo o processo que precisa existir em relação ao processo de saúde de modo integral, né, para que não gere um adoecimento emocional, principalmente. Sabe que são medicações, desculpa até falar por cima, são medicações que causam efeitos colaterais, e especialmente a Ozempic, né, e a Wegovy, que é uma outra versão da semaglutida. Então, são medicamentos que causam efeito colateral e muito difícil de lidar para algumas pessoas, tanto que muita gente abandona o tratamento porque não conseguem lidar com a sonolência, não conseguem lidar com tremores, não conseguem lidar com as próprias náuseas, que são muito constantes, principalmente no começo, né, no início do tratamento. Então, isso tudo mexe com a sua rotina e com a forma como você trabalha, a forma como você raciocina, o que você tem que fazer no dia a dia. Então, a sua saúde mental, ela está ali totalmente ligada aos efeitos que a medicação causa. Exatamente. E, assim, a gente tem que observar porque até a escolha da medicação, né? Até a escolha de fazer uso dessa medicação é muito importante. Porque tem que ter um critério para essa medicação, né, ser realmente inserida na vida daquela pessoa. E sem contar no nível de prejuízo que isso pode causar mesmo, como você disse. Tem os efeitos colaterais e, muitas vezes, esse processo, há uma pressão muito grande para o processo de emagrecimento acontecer. E a gente precisa observar exatamente isso, porque como se dá essa escolha? Essa escolha é acompanhada, ela tem realmente um critério para isso acontecer? Ou o uso foi porque a amiga indicou, né? Porque Exatamente. O vizinho indicou, porque está na moda. Tem uma equipe multiprofissional por trás, né? Tem um acompanhamento psicológico, e isso é muito importante, porque o processo de emagrecimento não é sobre só perda de peso, né? É sobre qualidade de vida, é sobre realmente você estar ali inserida em um processo, vivenciando um processo integral. Porque se esse processo de emagrecimento ele se dá rapidamente, de uma forma que não foi planejada, que não foi vista com a clareza que precisava existir, provavelmente vai gerar um prejuízo significativo. Agora, doutora, tem um detalhe importante nessa história toda, o fator idade, né? Porque, obviamente, a gente vê pessoas que estão acima dos 40 ou 50 anos, que naturalmente já têm uma trajetória aí de vida, né, com mágoas, né, problemas, frustrações, segundas relações, enfim. E há essa cobrança para que ela se mantenha ali sempre bela ou sempre linda. E eu estou falando das mulheres, que são as maiores consumidoras, mas também aos homens também. Quando a gente fala que os estudos apontam que há essa relação, então é porque, de algum modo, essa pessoa já entra nesse tratamento com todos esses problemas anteriores e, obviamente, atribuindo a uma mudança estética a solução deles, né? E é aí onde mora o perigo? Esse é um ponto muito importante que você está trazendo, principalmente que ontem foi, né, o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque realmente é a mulher que sofre
toda essa pressão psicológica e emocional, porque esse padrão de beleza já vem lá de muito antes, né? Com a colonização, com a vinda, né, dos europeus. Então, esse padrão de beleza ele já foi instalado lá atrás, essa cobrança. E a mulher ela sofre mais porque isso é associado a sucesso profissional, sucesso pessoal, autonomia, independência. Então, muitas vezes, realmente, o uso das medicações estão ali atrelados a essa pressão social e cultural. Tudo bem que isso não é o suficiente para se desenvolver um transtorno mental, né, que tem os fatores biológicos, psicológicos, mas realmente influencia significativamente. E aí, quando a medicação ela vem como uma opção para se ter esse padrão de beleza ideal, isso realmente fica muito perigoso. Porque eu fico observando o seguinte, né? Vamos considerar aqui uma mulher na faixa dos seus 40 anos, 45, e que vem nos últimos 5 anos nessa luta constante para emagrecer, em nome de tudo que você já colocou aqui, e ela tem uma filha adolescente que, como boa parte dos adolescentes, estão acima do peso. Sem querer, ela manda uma mensagem para a filha de que também tem que estar correndo em busca disso. Então pode mostrar para a filha que até num período importante da vida dela, que é a adolescência, ela não vai ser feliz porque também não tem um corpo ideal. Então, quer dizer, é um desequilíbrio que parte do adulto, mas se tiver ali naquele meio, projeta para aquela adolescente que vai querer, ou escondido, ou em algum momento, antecipar, inclusive, o uso de medicações para também emagrecer. Exatamente. Tanto é que os estudos apontam ali que os adolescentes, principalmente as adolescentes, ela tem mais chance de desenvolver anorexia nervosa. E já lá nessa fase dos 40, né, na fase adulta, na verdade, é mais desenvolvido ali a compulsão alimentar. Então, essa pressão, ela realmente começa muito cedo, né, com o desenvolvimento de anorexia nervosa, de bulimia. Então, realmente é algo que precisa de uma atenção desde muito cedo. Lá, porque, como eu disse, as mulheres e as meninas, elas já sofrem essa pressão social para ter esse corpo perfeito desde sempre. Olha, é um assunto que a gente passaria horas aqui conversando, primeiro porque está em alta, tem muita gente fazendo tratamento com essas canetas atualmente e por indicação médica também, os próprios especialistas vêm recomendando, porque são os tratamentos que são os mais seguros atualmente, indicados e aprovados, autorizados pela Anvisa para o tratamento de diabetes, mas também associado a tratamentos de obesidade. Então, os especialistas têm garantido a eficácia desses medicamentos, mas é importante dizer, tudo com segurança, com indicação médica, que vai trazer o resultado seguro que você precisa aí para cada caso. Então, eu acho que o recado está dado. E do ponto de vista psicológico, se você já tem alguma frustração, para que a gente possa finalizar aqui, Carol, se você já tem alguma frustração ou já tem algum transtorno, ou eu não sei se eu posso falar em tendência de transtorno psicológico, se você toma um medicamento como esse, você pode ter uma confusão ali em relação aos efeitos colaterais e possíveis transtornos? Sim, até porque, assim, já vem esse conceito de dieta, né? E aí eu vou sair um pouquinho dessa questão da medicação. Já vem esse conceito de dieta, que a dieta pode aumentar 18 vezes mais o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Então, a gente já tem esse dado aí. E aí, quando a gente coloca nesse processo a medicação com essa exigência desse padrão de beleza e com todos os efeitos colaterais que isso pode causar, sem um acompanhamento muito profissional, realmente é um risco e a gente precisa ter atenção. Pois é, porque quase sempre quem está pensando em fazer esse emagrecimento para alcançar o objetivo rápido, não procura o psicólogo primeiro. Ele procura logo, muitas vezes, o médico que já quer, e muitas vezes aí entra uma questão ética grave que tem que ser colocada de maneira muito clara, é que, obviamente, alguns profissionais não vão diretamente na origem do problema. Ele quer ali o efeito imediato que a paciente ou o paciente está precisando. Quando, na verdade, o ideal seria esse conjunto, né, ali de profissionais trocando ideias para saber se o que está em jogo é uma questão estética, se é uma questão de saúde ou coisa do gênero. Porque também tem formas de emagrecimento muito mais naturais e seguras que não dependesse aí dessa aplicação milagrosa para daqui a 3 meses, como a gente vê propaganda no Instagram,
não é? E eu falo do Instagram porque ele é o mais popular, divulgando essas soluções milagrosas. Esse milagre pode custar caro para você, para a sua vida social, tá certo? Para a sua saúde mental, que é o que está sendo tratado aqui pela doutora Caroline Mello, ela que é psicóloga e hoje veio falar desse tema. Esse assunto não se esgotará aqui, a gente vai voltar a abordar também outras temáticas. Acho que o recorte dos adolescentes, só ele também já dá uma entrevista para que a gente possa abordar também essa temática. Queria lhe agradecer, desejar-lhe aí um bom dia de trabalho e até uma próxima oportunidade, doutora. Muito obrigada. Agora, 6 horas e 43 minutos, falar de CVC.